E o Carlinhos Maia e o Lucas, pra quem tá perguntando aqui, eles voltam. Vai ficar tudo bem entre eles. Tem nada a ver, ele não picou mais a menina. Não, picou não. Ana Castelo também, mais o Zé Felipe. Rapaz, a boiadeira. A boiadeira e a outra, como é? A dancinha da Virgínia. O Zé Felipe não tá com a Ana Castelo, não. Coragem. Eu falo e digo, se eu voltasse no tempo... se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu teria colocado um filho no mundo. Nesse mundo aqui que a gente vive, né? Você tá ali com a mente despreocupada, cabeça descansada. Você bota um filho no mundo, acabou. Seu mundo tem que girar em torno dele. Por um tempo, né? Porque aí quando você faz tudo por ele... ele cresce, ela cresce. E ó, vai embora. Tem muita gente que abre mão de viver a vida por um filho. E um filho e uma filha, se arrumar alguém, não abre mão. Por mais que a pessoa não preste. E você tenha dado tudo, mas ele não abre mão daquilo que não presta, ouvindo o conselho da mãe e do pai, não vá nesse caminho aí, não vá para essa pessoa aí, essa pessoa não é boa. Vou sim. Quem são vocês? Quem são vocês? Aqueles que te deram a vida e te criaram. Pense. Você que tá aí num casamento por causa de filho, não vou, porque, meu filho é tão apegado no pai, não vou, minha filha é tão apegada na mãe. Só não esqueça de uma coisa, a vida passa, seus filhos crescem, estão aprendendo a infelicidade dentro de casa. Por que eu peço sempre, mãe e pai, quando se separar e você ficar com a guarda da criança, não ensine seu filho ou sua filha a odiar a heroína dela e o herói dele. E vice-versa. Não ensina, sabe por quê? A menina, quando você fala, que tem mulher que é assim, quando separa, a mulher é mais cruel do que o homem. Sou justa, tá? Quando separa, enquanto o homem não arruma uma mulher, tá tudo bem. Arrumou, teu pai não presta. Teu pai abandonou a gente por aquela mulher. Ele ama mais aquela mulher do que você. Presta atenção nisso. Enquanto é criança é uma coisa. Aí vai crescendo com aquilo ali que a mãe já colocou na mente. Aí vai filtrando. Quando ela cresce, ela arruma um namorado, ela não vê o namorado. É só observar, é fácil. Ela vê o namorado como um pai. Então ela vai se submeter a tudo para que o cara não abandone ela. Porque a mãe colocou na cabeça da filha que o pai abandonou. Lene, mas ele foi embora. Problema é dele e seu. Se tem a visita, não dificulte. Tá pagando a pensão? Não dificulta, tá ali. Mas não detone a imagem da mãe da criança e nem do pai. Deixe crescer e a pessoa mesma tirar essas próprias conclusões. Porque o que você acha de vantajoso, fazendo um lado ou outro sofrer, usando a criança, quem sofre quando cresce é a criança que vira um adulto e você, que vai aguentar. Entendeu? Um lar construído é um lar construído. Um lar desconstruído gera essa juventude aí, ó. Você já parou para pensar que essa juventude não vai ler livros? Que essa geração não vai ter o conhecimento aprimorado? Que é uma geração de advogados, médicos, professores, sem base nenhuma? Que é tudo na internet? Se prepare, eu tenho medo da minha velhice. Tenho. É assustador, se é que eu vou envelhecer, né? Porque a morte para mim... O que seria a morte para mim? Pelo que eu busco evoluir, a morte para mim é um presente. Sabia? Para uns pode ser tristeza a minha partida, mas para mim não. Porque esse mundo aqui, com as pessoas que estão crescendo, é assustador. A geração de ferro todinha está indo embora. A geração que a gente admirava, que são o pessoal de filme, né? Igual o Bruce Willis. Bruce Willis vai nos deixar em breve. Quem nunca assistiu Duro de Matar com Bruce Willis? Lágrimas do Sol, tantos outros. E a gente vê eles como os heróis. A turma de ferro está indo toda embora. E está ficando essa geração. Uma geração que se ofende por tudo. Uma geração que não diz bença pai, bença mãe. Uma geração que ou o pai e a mãe faz o que eles querem, ou chama o conselho tutelar, o pai e a mãe tá ferrado. Ainda se machuca para dizer que foi o pai e a mãe. Agradeça você pela boa encarnação que sua mãe lhe deu e seu pai. Por isso que eu falo, tem gente que fala assim, minha mãe não é carinhosa, minha mãe nunca me deu um beijo, meu pai nunca me deu um abraço. Mas olha a pessoa que você é. Você é um bom ser humano? Você sabe que se você fizer determinada coisa, você vai prejudicar o outro? Sabe o que é isso? A boa encarnação de seus pais. Porque te deram uma boa encarnação. Imagine encarnar nessa terra sendo um assassino que faz uma mãe chorar. Tanto a mãe que perde, quanto a mãe que vê o filho matar. Então, antes de falar que você não é amado pela sua mãe, pelo seu pai, com essa coisinha aí, olha para você. Você é um pássaro livre. Muitas encarnações estão engaioladas na cadeia. Você é um pássaro livre.
eu agradeço. Minha mãe me deu quando eu tinha 11 anos de idade. Chegou o tempo que eu tive mágoa da minha mãe mesmo. Até eu entender que eu sou um pássaro livre, que eu tenho uma ótima encarnação. Uma ótima encarnação. Agradeço demais a minha mãe, ao meu pai, aos pais de meus pais e aos pais de minha mãe. O ser humano, ele é muito ingrato. Ele só pensa em si próprio. Não sabe olhar com amor e com gratidão. Ainda tem nojo de limpar o pai e a mãe na velhice que um dia limpou você. Impressionante, né? Vocês viram aquele vídeo daqueles 2 jovens lá que abandonaram a mãe no meio da rua, no frio, porque não quer cuidar? Foram lá levando ela num paninho, todo enroladinho, botaram numa calçada na rua. Um tipo de ser humano desse ama alguém? Não. Um tipo de ser humano desse aí agrega nesse mundo? Não. Ainda tem gente que acredita na capacidade deles de amar algo. Impressionante, mas o povo não quer ouvir. Só quer emprego, emprego, um macho na minha vida, emprego, emprego, saúde. Calma, gente, vamos ouvir também, né? Vamos ouvir também. Isso aí vai servir um dia pra você. Um dia vai servir pra você. Quando você olhar, eu podia ter passado esse ensinamento pro meu filho, hoje eu me encontro num asilo. Eu poderia ter, caramba, no dia 30/7 de 2025, eu me encontrava com 40 e poucos anos, hoje eu estou com 70, 80, e eu ouvi uma pessoa dizer assim. E hoje eu me encontro aqui. Talvez se eu tivesse ouvido e passado esse conhecimento ao meu filho, eu estaria na minha casa, aquecidinha, tomando chocolate quente. Cuidado com o que você está educando e criando. Porque se você envelhecer, se prepare, nessa geração que estamos, você não vai ter amor nem carinho. Você vai ser jogado num asilo a cuidados desses mesmos que estão crescendo. Você tem noção do que é isso? Você não tem, né? Você tem noção do que é isso? Não tem, né? Você viu aquela criança? A mãe saía para trabalhar uma coisa e nem por isso. A mãe saía pra farra, pra curtir tudo, deixava a filha de 11 anos, conhecimento é vida, a filhinha de 11 anos cuidando de uma de 3, parece que um de 5 e um de 6 meses. A menina surtou, porque a mãe só na farra e a menina cuidando da escola, cuidando de casa, cuidando dos irmãos e tudo, ela surtou, ela deu cabo à vida dos irmãos e tocou fogo na casa. Você entende isso? Não entende, né? Então para de fazer filho, jogar nos teus filhos virar criador dos teus filhos. Quando eu fui tirada da casa da minha mãe, eu fui para criar os filhos dos outros. E criei com amor. Eu nunca toquei um dedo nos filhos da minha irmã. Eu nunca maltratei nenhum deles. Eu com 11 anos de idade, eu virei dona de casa. Eu aprendi tudo com 11 anos de idade. A ser dona de casa, lavar, cozinhar, passar, ir para a escola e cuidar de um recém-nascido e de uma menina, parece que, se não me engano, ela tinha 3 anos. Acho que era 3 anos. O irmão nasceu em 96. Ela nasceu em 93. Pois é. E uma coisa. Antes eu tinha muita mágoa do que eu sofri. Sofri muito na mão dessa pessoa. Meu próprio sangue, né? Parente. Vamos falar assim, parente. Sofri muito, muito. E eu só tinha raiva, mágoa dessa pessoa. E tudo isso passou, mudou. Hoje, quando alguém comenta o nome dessa pessoa, acredita que eu não consigo sentir nada. Não sinto pena, não sinto raiva. Nada. Eu apenas busco a memória das crianças, que era o meu mundo. A minha essência foi eles. Porque dei o amor, dei o carinho, dei tudo. E isso eles nunca vão poder dizer. A minha tia, Helene, foi uma tia ruim. Só se eles criarem a história. Porque eu, com 11 anos de idade, até 2020, amava além da vida essas 2 pessoas. Hoje eu não sinto nada pelos meus sobrinhos. Nada, absolutamente nada. Um deles, de fato, se aparecesse na minha frente, eu acho que eu não teria o controle emocional de olhar fixamente sem o olho encher de água, que é o menino. Porque eu peguei ele no 3º dia de vida dele e ele dormia na cama comigo. Eu dava o mamar dele, que ele não quis mamar o peito, né, da mãe dele. Ele só quis mamadeira. Então, a mamadeira, trocar fralda, lavar a roupinha dele. Eu sinto o cheirinho, eu lembro de cada roupinha dele. Meinha, tudo. Eu lembro quando ele tava com 3 meses que ele tava na cama, a irmã dele entrou dentro do quarto. Oh, meu Deus. E eu tava limpando a cozinha, eu só escutei o grito dele. Pois a menina não foi lá e mordeu o dedo do menino. Cheguei lá só o gritinho. Então, eu tornei isso a minha memória afetiva de amor. Mas os adultos, eu tirei. Ele não me feriu. O menino não me feriu. Ele nunca entrou no meio da confusão. Mas a menina, a quem eu mais protegi também, pra mim foi a pior traição.
Mas a minha consciência, o meu coração é limpo. O deles não. Porque quem te fere sabe o quanto te feriu. Aquele que te fere sabe o quanto tu foi bom na vida dele. Não adianta você ficar aqui, ó, na sua cabeça remoendo. Ai, meu Deus, a pessoa tá lá feliz, a pessoa tá lá feliz. Olha o que me fez, por que tá feliz? Não tá. Aqui, ó, as memórias, elas vêm. Poxa, você pode ter sido a melhor esposa do mundo, ele te trocou por outra, mas pode ter certeza de uma coisa. As memórias vêm. O peso da consciência, dela ninguém escapa. Todo mundo sente o peso da consciência. E eu tenho certeza que cada um desses a quem eu amei e dei o meu melhor, tem lá na alma deles, ela foi uma tia que eu nunca vou ter. Uma tia mãe. Porque você com 11 anos assumiu uma responsabilidade igual eu assumi, com amor. Me dediquei. É poucos. E ver a pessoa tentar me transformar num monstro, sabendo que ela é o próprio. E antes disso me atingia, me fazia sofrer. Hoje eu só olho, meu Deus, a gente tinha tudo para ser uma boa família. E não fomos. E não tem problema, tá tudo bem. A parte da pessoa, da minha parente, que me judiou, que me espancou, cometeu vários tipos de abuso, o que você mais pensar de nojento, você possa imaginar, eu fico pensando, mas gente, como pode? Como pode? Como pode, né? Mas a vida é justa. Aí eu apliquei, o que eu apliquei? As lembranças positivas que eu tive com ela. Por isso que eu perdoei, não sinto nada. Então, quando vem ela na minha mente, eu me lembro que eu sei ser uma boa dona de casa, porque ela me ensinou. De maneira cruel, mas me ensinou. Então, eu abraço a limpeza, não a maneira cruel. É assim que você perdoa, tá? Eu sei cozinhar porque ela me ensinou. Eu abraço a forma que ela me ensinou, não a maneira que eu sei cozinhar, e não a forma que ela me ensinou, que era sempre me batendo. Então, tudo que eu sei fazer relacionado dentro de uma casa, eu tenho que agradecer a ela pelo ensinamento, não pela forma cruel. E foi assim que eu vi as correntes de nós duas se quebrando. E vi ela indo embora, numa praia. E me dando tchau, e eu dando tchau, e ela sumia. Hoje, pra mim, é natural. Antes não, antes era raiva. Porque quando você sofre espancamento, abusos, sua dignidade é tirada de você, não é fácil. Mas se você buscar lá no fundo da sua memória, quem te feriu também fez algo bom. E você pega o algo bom, o algo ruim, fica com quem te feriu. Com quem mais te machucou. E pode ter certeza que essa pessoa vai postar inúmeras felicidades. Mas nem sempre, e na maioria, é real. Faça isso. Ah, eu odeio o pai da minha filha porque... Mas espera aí, teve um momento que você amou ele, que ele te amou. Olha o presente que ele te deu. Pode ser essa criança que você eduque bem, que possa ser sua assistência lá na frente. Entendeu? É assim que você modifica sua vida e o mundo. Caramba. Tão profundo. Eu acho que eu tenho que começar a investir no meu canal, no YouTube, né? Fazer essas coisas profundas, né? Deixar lá as mensagens, você tá ali na madrugada ouvindo conhecimento e tudo. Tão bom, né? É bom demais. Gente, agora que eu tô olhando, já é 10h11, quase 1 hora de live. Como assim? Como assim? Mas, gente, 4 de 80, tem emprego chegando pra você. Mas é como eu digo, quem faz reflexão muda a vida. Quem só pensa em previsão, só muda uma parte da vida. Mas faz parte, né? Cada um com suas escolhas. Domingo eu vou estar em Guarulhos. Não, Guarulhos não, perdão, em Congonhas. Eu vou fazer o meu experimento, porque eu tenho certeza que tem mensagem daquele acidente que teve em Congonhas. Lembra? Que o avião passou reto na pista? Eu vou lá fazer um experimento e ver o que eu consigo canalizar. E, gente, o mês de agosto vem com tudo, né? O mês de agosto é bom a gente ter cuidado nas energias. A partir do dia 1, é bom ter cuidado nas suas energias. Hoje eu vou mandar um áudio no grupo ensinando o que vão fazer nos grupos, né? Vocês sabem que a gente tem um grupo. O que é pra fazer na entrada de casa? Pra não vir as energias densas do mês de agosto dentro da casa da gente. Eu vou passar esse ensinamento para começar, o pessoal do grupo começar a fazer nas suas casas. Para não receber, porque o mês de agosto é o mês, não é o mês do desgosto, tá? É o mês que as energias, elas se entrelaçam muito pesada, muito pesada. Separação na vida das pessoas anônimas, no mundo dos famosos. Porque, gente, você já reparou que o amor das pessoas famosas é igual flash? Eita, mas é rápido, né? Como é que é? Não. O Carlinhos Maia não vai assumir a Duda. Eu tenho minha Duda, mas não é minha Duda não, é essa Duda aí.
Minha Duda está casada. Meu genro é excelente pessoa. Não fala nada, mas quando toma uma cervejinha... Quem é Zé Vaqueiro? O homem dança mais do que o Zé Vaqueiro. Então, o mês de agosto é o mês de você cuidar da sua energia, você cuidar do seu ambiente, tá? Da sua casa. Então, o pessoal que tá aqui, que é do grupo 1, do grupo 2, hoje eu vou mandar um áudio pra vocês fazerem durante o mês. Pode ser dia 1º, até o dia 15, né? Dia 15, até o dia 15. Fazer esse procedimento na sua casa, pra você não receber a densidade do mês de agosto. Porque a gente vai ter muita coisa densa no mês de agosto, tá? Muita coisa. Então é bom ter cuidado na energia, separação na vida das pessoas anônimas. No mundo dos famosos só começou. Aí tem pessoa que vai se separar dizendo mentira. Cadê o amor? O amor nem sempre resiste, né? Quando não é amor. E o Carlinhos Maia e o Lucas, pra quem tá perguntando aqui, eles voltam. Vai ficar tudo bem entre eles. Tem nada a ver. Ele não picou mais a menina. Não, picou não. Ana Castelo também, mais o Zé Felipe. Rapaz, a boiadeira. A boiadeira e a outra, como é? A dancinha da Virgínia. O Zé Felipe não tá com a Ana Castelo, não. Alô, Gustavo Mioto. Tá perdendo a boiadeira por... Como é? Eu não sei cantar a música dele. As antigas eu sabia, mas essas novatas do Zé Felipe aí eu não sei nem pra onde vai. Mas Ana Castelo e Zé Felipe não tem nenhum futuro juntos, não. Segue Virgínia. Segue Virgínia que eu falo. O Zé Felipe com a Virgínia, tá? Pra você... Tô mandando ninguém seguir ela, não. Quem quiser seguir, segue. Eu mesmo não sigo, não. O MC Livinho... Vai ficar tudo bem, não vai morrer, não. Teve um acidente, né, com o MC lá, canta lá. Ele foi pra UTI, mas vai ficar tudo bem com ele. Não tem morte pra ele, não. Agora, não. Ninguém escapa dessa vida sem morrer, né? Mas não chegou a hora dele. Como é que é? O pai do meu filho vai voltar pra mim 22/6/81. Vai não. Vocês dois não tem futuro junto, não. O povo tá cada vez mais exigente. Até o ano. Quer o dia, o horário também? Tá bom. Você já veio no Mato Grosso? Tenho curiosidade de conhecer. Nunca fui, não. Mas tenho muita curiosidade de conhecer o Mato Grosso. Passou rápido demais. Everton, 11/3/93. Vai sair das drogas? Por enquanto, não. Mas ele vai ter um susto muito grande, que vai tornar ele um outro ser humano. Fique em paz. Por enquanto, não. Mas o susto vai ser grande. Muito grande ao ponto dele nunca mais querer usar. A vida é isso, né? Você é o seu caminho.